Fala galera, boa tarde para vocês, ou bom dia, ou boa noite, não sei o horário que vocês estão assistindo o vídeo, mas eu tô vendo aqui no canal do Valesca a pedido dela, né, para deixar uma curta palavrinha para vocês. Espero que possa edificar vocês, assim como me edificou, uma palavra que Deus deixou aqui no meu coração, que se encontra lá em Romanos 7, no versículo 19 até o 21. Quero fazer o bem, mas não faço. Não quero fazer o que é errado, mas ainda assim o faço. Então, se faço o que não quero, na verdade não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, descobri esta lei em minha vida. Quando quero fazer o que é certo, percebo que o mal está presente em mim. Essa carta do apóstolo Paulo à igreja de Romanos mostrando que o pecado está presente na nossa vida e isso é uma coisa que a gente tem que lutar todos os dias contra, né? É uma luta diária que talvez ali a igreja estava passando naquele momento, por isso Paulo deixou essa carta de exortação, mas ele também deixou nos versículos anteriores uma coisa muito importante. O problema não está na lei, pois ela é espiritual e boa. O problema está em mim, pois sou humano e escravo do pecado. Não entendo a mim mesmo, pois quero fazer o que é certo, mas não faço. Em vez disso, faço aquilo que odeio. Mas se eu sei que o que faço é errado, isso mostra que concordo que a lei é boa. Então, aqui a gente vê que o primeiro passo para a gente poder sair da vida do pecado é a gente se santificar. E santificando-se, né, buscando santificação, é reconhecer que a lei é boa, que nós somos totalmente depravados, né, que realmente a única pessoa que poderia nos salvar ali, que pode nos salvar, é Cristo. E através disso a gente tem que reconhecer que a lei é boa, que nós somos pecadores. E pastor Augusto Nicodemos, ele costuma falar que a salvação é dividida em três etapas, a conversão é dividida em três etapas. A primeira etapa é a justificação, e a justificação é o processo que a gente passa, que é quando a gente é justificado por Cristo, quando a gente aceita Jesus e quando a gente é aceito por Jesus também, né? E ali a gente se arrepende dos nossos pecados, a gente quer esquecer da nossa velha vida que a gente vivia como um homem para começar vivendo como uma nova criatura. E isso também é descrito por Paulo no capítulo 6, nos versos 6 e 11 e 12. Aqui, sabemos que nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo, para que o pecado não tivesse mais poder sobre a nossa vida e dele deixássemos de ser escravos. Verso 11 e 12. Da mesma forma, considere-se mortos para o poder do pecado e vivos para o poder de Jesus Cristo. Não deixem que o pecado reine sobre o seu corpo, que está sujeito à morte, cedendo aos desejos pecaminosos. A segunda etapa da conversão é justamente a santificação. E ela é um processo que ocorre durante toda a nossa vida, até a gente morrer. E logo depois a glorificação, mas nesse caso aqui eu queria falar sobre a santificação. Para a gente se santificar, cada dia a gente tem que reconhecer os nossos pecados. A gente tem que buscar os nossos pecados, que Paulo falou lá no capítulo 7, reconhecendo que ele fazia o mal, mas ele reconhecia que ali era boa, porque ele tinha vontade de fazer o bem. Apesar de ser difícil, mas ele reconhecia que ali é boa quando ele fazia o mal, porque ele sabia que o mal estava presente nele, mas o bem era o real motivo pelo qual ele estava pregando a palavra de Deus, o real motivo pelo qual Deus estava habitando nele, porque ele tinha aquela autoridade para ele falar. Aqui eu deixo a vocês essa palavra sobre Romanos 6, falando que a gente deve se fazer morto para o pecado. A forma que a gente tem para se santificar é a gente se fazer morto para o pecado, a gente morrer para o pecado e começar a viver uma nova vida para Deus, entregar realmente todos os nossos planos, todos os nossos desejos para Deus, porque apesar de tudo, Ele sabe o que Ele faz com a gente, os planos dele são incomparáveis, são muito melhores do que os nossos planos. Então, a única alternativa que a gente tem é entregar nossa vida para Cristo, para a gente poder viver uma vida santificada, uma vida correta, uma vida que seja de acordo com a vontade do Pai. E apesar disso, a gente vai viver alguns momentos de dificuldade, sim, porque Deus ele ainda assim permite passar por as dificuldades, mas a gente tem que saber como passar pelos desertos e saber que a gente nunca pode se desviar dos caminhos de Deus. E sempre buscar
a santificação para a gente poder entrar no reino de Deus, né? Porque lá a carta de Hebreus diz que sem santificação ninguém verá o Senhor.